Olá pessoal, tudo bem? Vocês que nos acompanham pela TV Tributária, nosso canal no YouTube e também pelo nosso canal no Instagram, Assunção e Carneiro Advocacia Tributária. Essa semana nós tivemos algumas atualizações bem interessantes, né? Primeiro que a gente vai comentar vai ser sobre o julgamento do STF definitivo acerca do DIFAL, né? Para contribuintes ou não. O que isso implica para a gente, Domingos? É o seguinte, em 2015, não é, a Constituição foi alterada para permitir a cobrança do DIFAL, inclusive daquelas pessoas que não são contribuintes do ICMS. Tá. E aí, as fazendas públicas estaduais começaram a exigir o tributo, sem, entretanto, a existência de uma lei complementar tratando da questão. E aí, os contribuintes, claro, foram até o Supremo Tribunal Federal. A questão chegou via recurso extraordinário ao STF e o Supremo, nesta semana, decidiu que a causa, não é, tem repercussão geral e, por isto, a julgará, valendo, então, o entendimento adotado para todos os contribuintes. Moral da história. Os contribuintes alegam que o DIFAL não pode ser cobrado sem a existência de uma lei complementar tratando acerca das regras gerais, não é? Sobre a exigência. Até porque isso seria uma violação, né, à nossa Constituição. Sim, esse exato. é o maior argumento, né, dos... Exato, porque em matéria tributária é necessário a existência, né, necessária a existência de lei complementar trazendo as normas gerais, não é? Relativas, né, às matérias tributárias e que não existe no caso do ICMS, do DIFAL do ICMS, segundo a argumentação dos contribuintes, não é? E aí o Supremo vai dizer se pode ou não ser cobrado o DIFAL sem a existência prévia de uma lei complementar. E engraçado que o Supremo tem posicionamento para os dois lados, não é? Por exemplo, quando a gente pega o caso da cobrança de ICMS na importação por pessoa física, o Supremo já disse que não podia ser cobrado sem a existência de uma lei complementar. Mas nós já tivemos outras situações em que o Supremo dispensou a existência de lei complementar. Então aí a nossa Suprema Corte vai dizer definitivamente se precisa ou não de lei complementar para a cobrança do DIFAL. E tentar, pelo menos, trazer uma certa segurança, né, jurídica para os nossos contribuintes, ainda que seja uma decisão contrária a eles. Exato. Porque isso você consegue planejar, né, aí consegue embutir no seu preço e, enfim... Para o bem ou para o mal? Vai ser decidido. Vai ser decidido. Né, que é o que importa. Exatamente. Né? Outra situação que aconteceu essa semana foi através de uma solução de consulta da Receita Federal sobre a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS para aquelas pessoas que utilizam de propagandas nas atividades comerciais. Sim. Como é que ficou? É o seguinte, a Receita Federal, primeiro de tudo, vamos tentar voltar no tempo para explicar o seguinte. O Superior Tribunal de Justiça, em relação aos créditos sobre os insumos, disse que as empresas, provando no caso concreto que o insumo é essencial, não é relevante para a sua atividade, sobre eles é possível a apuração de crédito de PIS e COFINS, tá? No regime não cumulativo. O STJ decidiu isso em sede de recurso repetitivo, valendo então para todo mundo. Certo. A Receita Federal, não é, ao interpretar esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça, veio dizendo de cara, tá, que as empresas que trabalham no ramo do comércio não têm direito a crédito de PIS e COFINS sobre insumos, porque a lei, no entendimento do fisco, fala apenas dos insumos relativo à tomada de serviços e à aquisição de bens utilizados na prestação de serviços e na produção e fabricação de bens para venda. Ou seja, eu, comerciante, tá? A minha atividade seria incompatível com a tomada de crédito sobre insumo, porque eu só vendo. Sim. Entendeu? Na verdade... Eu não pego um serviço para fabricar um bem e vender. Sim. Tá? Esse é o entendimento da Receita Federal. Por conta disso, no caso da solução de consulta, foi vedada, não é, a possibilidade de apuração de crédito sobre insumo no caso da propaganda, porque ela falou o seguinte, olha, a propaganda não é algo importante, não é algo relevante, necessário para eu vender. Sim. Entendeu? O que é questionável.
Não é, por exemplo, Não como é? se fosse a madeira para fazer uma cadeira. Exatamente. Né? Ou a energia elétrica para... Exatamente. pra uma determinada E atividade. aí uma questão interessante que inclusive eu prometi um vídeo e não fiz. Sobre a não cumulatividade de PIS e COFINS. É completamente diferente da não cumulatividade da ICMS. Não é? Sim. Por quê? Vamos lá, nós temos aqui no escritório casos de cobrança de ICMS, em que a gente está trabalhando inclusive agora, e nos quais a gente percebe que na entrada da mercadoria no estado do Pará, né, compramos lá em Goiás, né, ou compramos em São Paulo, foi destacado o ICMS. Na venda da mercadoria aqui no Pará, eu faço o meu débito de ICMS e O crédito. exatamente o crédito vindo. Para fazer o encontro de contas. Exatamente. É assim que funciona a não cumulatividade do ICMS. O que foi pago na operação anterior, eu me credito na saída da mercadoria. No PIS e COFINS não é assim que funciona. No PIS e COFINS vamos imaginar o seguinte, eu compro uma mercadoria lá em São Paulo, Certo. entendeu? Para a revenda aqui no Pará. Sobre o valor da mercadoria, eu jogo as alíquotas de PIS e COFINS para pegar o crédito. Ok. É assim que funciona, não é um sistema de crédito e débito, Sim. como no ICMS. Isso fica muito relevante, é uma explicação que é necessária para que a gente perceba a diferença da não cumulatividade de IPI e ICMS para a não cumulatividade de PIS e COFINS. Mas, enfim, a Receita Federal, então, apresentou este entendimento dizendo que as empresas que trabalham no ramo do comércio não têm direito a créditos sobre insumos. Agora, a questão é interessante. Eu sou uma padaria, Certo. por exemplo, eu vendo, né, o pão. Sim, o eu sou do pãozinho. ramo do comércio. Sim. Mas vem cá, o trigo, a manteiga, Isso tudo é tudo é insumo. insumo para a produção. Sim. Então é preciso também que o advogado, o contador, que se veja numa situação dessas, tenha capacidade de reflexão para ver especificamente o seu caso. Sim, com certeza. Porque, principalmente nesse caso da padaria, me parece ser muito claro como é que você Sim. vai fazer um pão. Isso Exatamente. é básico, né? Exatamente. É básico. E agora mais uma, por último, né, no caso, uma notícia para as mamães, né? O STF vai decidir agora, né, sobre o salário maternidade. E hoje o julgamento está em 5-4 e a previsão para acabar ele é agora dia 4 de agosto, né, após o recesso forense. Então, o que é essa decisão do STF? Eles vão tratar sobre o que no salário maternidade? É o seguinte, o salário maternidade compõe a folha de pagamento das empresas. Certo. Tá? Pergunta, sobre a folha de salário, incluindo o salário maternidade no caso, desculpa, o salário maternidade pode servir como base de tributação para a exigência da contribuição previdenciária? Esta é a questão. Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. Tá? E aí a questão chegou ao Supremo, tá? Para que o STF diga se o salário maternidade pode ou não compor a base de tributação da contribuição previdenciária. Por quê? Os contribuintes alegam que o salário maternidade não tem natureza remuneratória. E sim indenizatória. Sim, indenizatória. Mas um negócio que é bacana. O ministro relator, não é? Apresentou o seu voto dizendo que a tributação do salário maternidade pela contribuição previdenciária poderia gerar uma desigualdade de gênero. Isso é interessante. Eu vi essa questão e realmente é interessante. Por quê? Porque se você for parar para pensar, isso desincentiva a contratação da mulher. Das mulheres, exato. Entendeu? Então, é o posicionamento dele acompanhado, não é? Pelos demais, pela maioria até agora dos ministros que votaram. Mas o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não tem nada a ver essa questão, se é uma questão tributária, não é? Se encaixa na hipótese da incidência do tributo contribuição previdenciária, tem que ser tributado. Independente se incentiva ou desincentiva a contratação de mulheres, isso é irrelevante para a questão. Mas foi um ponto interessante que eles abordaram. E relevante, convenhamos, é relevante, porque o empresário, se for parar para contratar alguém e ele vai onerar a sua empresa, ele não vai querer contratar aquela pessoa. Do ponto de vista do incentivo de condutas, sim, é interessante. Sim, não claro. é? Agora, o ministro Alexandre de Moraes, eu realmente concordo com ele que ali a questão não é se incentivo ou desincentivo, a questão é verba indenizatória ou não. Entendi. Entendeu? Entendi. Sendo indenizatória, não tem que sofrer a tributação pela contribuição previdenciária, não é?
Sendo remuneratória, é claro que vai passar a compor a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Entendi. Bom, aí a gente iria discutir um pouquinho mais, Exato. porque a gente aparentemente tem posicionamentos diferentes. Exato. Né? Isso é bom para o pessoal que escreve na academia, né? Investigar essa questão do impacto da tributação. E gênero, tributação, isso é bem interessante, gente realmente, para quem se dedica a isso, sim. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais uma semana. Né? Semana que vem estaremos aqui de novo. Se Deus quiser. Né? E trazendo novidades. E é isso. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Até semana que vem.